vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que nós vamos estudar nesta noite está no telão. Põe para mim, por favor. Só a graça de Deus torna o homem perfeito em Cristo. Nós vamos entender que só a graça pode gerar na vida de um homem e de uma mulher de Deus a perfeição e uma vida segundo o padrão de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, louvamos e bendizemos ao teu rico e poderoso nome. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nesta hora, Deus, abrimos os nossos corações e te pedimos, fala conosco. Só tu tens o poder de tratar individualmente cada filho e filha. Só o Senhor tem o poder de, com uma mesma palavra, falar de várias formas, de várias maneiras, à mente e ao coração do teu povo. Por isso, nesta hora eu lhe peço, fala, Deus. Fala aos nossos corações. Revela-te a nós. Responde às inquietações dos nossos corações. E que tenhamos, Pai, a consciência de nos submeter à tua voz e à tua palavra. Pois sabemos que a tua palavra foi inspirada para que nós tivéssemos uma educação e uma perfeição em ti. É o que nós lhe pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, igreja bendita, igreja vitoriosa. Hoje nós precisamos entender o poder da graça de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder de Deus quando a sua palavra chega às nossas vidas, aos nossos corações. O apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, ele começa dizendo que a Escritura é inspirada por Deus. Então, é importante que, nós sabemos disso, mas é importante que eu te recorde nesta noite, que a Bíblia Sagrada é inspiração de Deus. Então, a Bíblia Sagrada não é um conjunto de pensamentos humanos. A Bíblia Sagrada não é um conjunto de filosofias ou de um grande pensador. A Bíblia Sagrada não trata de conselhos de alguém que quer que você faça algo porque esta pessoa quer
algo de você. A Bíblia Sagrada não é um conjunto de ideias. A Bíblia Sagrada, toda a Escritura, ela é uma inspiração de Deus com um propósito. Então, qual é o propósito? O apóstolo Paulo diz aqui. Ela é inspirada, o propósito da Bíblia é para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você sabe que na nossa caminhada, eu já disse isso aqui outras vezes, às vezes nós sofremos interferências, nós sofremos alguns esbarrões, sofremos algumas situações, algumas questões que vêm contra as nossas vidas e às vezes muda o curso da nossa vida. Veja bem, você está caminhando com Cristo, você está indo bem, Deus está honrando, você está num propósito divino, colocado por Deus, debaixo da direção de Deus, de repente você bate num buraco. Isso pode, às vezes, desalinhar o seu pensamento. Sabia? Isso pode desalinhar e levar, às vezes, você a pensar de uma maneira equivocada, às vezes de uma maneira errada, a não enxergar o que Deus está fazendo, e a sua vida começa a desalinhar e debandar, sem que você perceba, para um lado oposto ao lado de Deus. O lado, às vezes, que vai puxando, e você, sem perceber, está desalinhado. É o que acontece com um automóvel. Né? Quando um automóvel passa num buraco, quem tem carro aqui sabe o que eu estou dizendo? Você bate o carro num buraco, bate uma vez, bate duas, bate três. Ele começa a desalinhar. Então, eu e você, o tempo todo, temos que receber o ajuste de Deus para não termos a nossa vida desalinhada ao propósito divino. Então, qual é, pastor? A necessidade da Bíblia, ela é útil para o ensino, para te ensinar o que é certo. Diga, a Bíblia ensina o que é certo. Então, algo vem para desalinhar a sua vida. Diga, a Bíblia ensina. Diga, eu tenho sido ensinado pela Bíblia. A Bíblia também repreende. Sabe que nós necessitamos de repreensão e de correção? Diga, a Bíblia corrige. Só a Bíblia tem o poder de corrigir. Às vezes, alguém quer nos corrigir. Sabia que às vezes nós não aceitamos? Não aceitamos a correção. Às vezes alguém quer nos dizer algo e nós não aceitamos. Mas quando vem de Deus, nós nos submetemos. Porque a Bíblia tem o poder de nos submeter à vontade de Deus. Amém? Olha o que diz mais. E é apta para a educação, a fim de que o homem seja perfeito. Diga, Deus quer a minha perfeição. Deus quer que você viva uma vida perfeita. Deus quer que você viva uma vida com perfeição. Meu amado, minha amada, a Bíblia Sagrada tem tudo que um homem e uma mulher de Deus precisa para viver bem. Olha o que diz o pensamento do nosso estudo. A Bíblia é um livro vivo e de vida. Tudo que nela está escrito tem sentido para a nossa vida. Abrir mão de conhecer a palavra de Deus é colocar em risco o nosso sucesso. A Bíblia nos traz ensinamentos para todas as áreas das nossas vidas. Eu queria que você guardasse esse pensamento. Eu queria que você entendesse que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada tem sentido para a nossa vida. Abrir mão de conhecer a palavra de Deus é colocar o seu sucesso e o sucesso da sua família em risco. Sabia?
alguém, entenda o que eu vou dizer pelo Espírito, eu quero que você compreenda, e é meu dever como pastor lhe orientar desta maneira, quando você abre mão de estar no teu culto racional, quando você abre mão de crescer na graça e no conhecimento, quando você abre mão de estudar a palavra de Deus, sabe o que você está fazendo? Você está abrindo mão de conhecer a palavra de Deus. E você está colocando o seu sucesso em risco. Porque o sucesso não é fruto do trabalho. O sucesso não é fruto de sabedoria humana. Espera aí, pastor. Se eu não trabalhar, eu não vou ter sucesso na vida. Amado, tem uma porção de pessoas que acordam às 4 da manhã, trabalham até às 10 da noite e não têm sucesso. Trabalham para comer, vivem para trabalhar, ganham para viver, empurram a vida com a barriga, não sobra no final do mês um tostão para nada. Então, não é o trabalho que vai lhe dar sucesso, mas conhecer a Deus, que abre as portas e coloca você no lugar certo, no trabalho certo, na profissão certa, isso traz sucesso à sua vida. Então, amém, louvado seja Deus. Se eu deixo de conhecer a Bíblia, eu deixo de conhecer as grandes obras de Deus para mim, eu deixo de conhecer os benefícios de Deus para a minha vida, eu deixo de conhecer os ensinamentos de Deus para diversas áreas da minha vida, e eu vou viver uma vida infeliz. Amados, tem pessoas que não conhecem algo de Deus em uma determinada área, por exemplo, na área sentimental. E a pessoa vive sofrendo na questão sentimental. Vive de um lado para o outro, sofre, apanha da vida, apanha daqui, apanha dali. Por quê? Porque abriu mão de conhecer Deus nesta área da vida. Quando alguém, na questão familiar, deixa de conhecer Deus, deixa de receber o ensinamento de Deus para esta questão familiar, a pessoa vai ter problema na questão familiar. Quando alguém, por exemplo, não tem mansidão, não aprende esta questão da mansidão, olha, a pessoa chega no trabalho, dando coice em um, chutando o outro, brigando com o porteiro, brigando com o zelador. A pessoa não vive bem. Nós precisamos da Bíblia Sagrada. Diga, eu preciso da Bíblia Sagrada. Eu quero que você repita isso. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero que você internalize isso dentro de você, para que você viva isso, para que você tenha sucesso na sua vida. Então, a Bíblia é uma inspiração divina. O ponto 1 diz, a Bíblia é a autoridade de Deus para as nossas vidas. Nosso guia para tomarmos decisões corretas. Pastor, se eu quero tomar uma decisão na minha vida, qual é a maneira e a direção que eu preciso tomar para tomar uma decisão importante na minha vida? Eu sempre costumo conversar com pessoas influentes. Eu sempre gosto de ler os jornais, ver o que o jornal diz a esse respeito. Eu gosto de consultar a minha família e ver o que a minha família acha. Eu estou certo, não estou? Está 100% errado. Porque se você quer ter um posicionamento na vida correto, você não tem que procurar nem carne nem sangue. Você tem que procurar a palavra de Deus, porque só a Bíblia Sagrada vai lhe orientar, porque ela é a autoridade de Deus para as nossas vidas. O nosso guia para tomadas de decisões é a Bíblia. Veja, alguém às vezes quer se pôr por fiador de alguém. Vai procurar uma pessoa. Ô fulano, o que você acha? Fulano é boa pessoa, não tem problema nenhum. Vai, não, fulano até merece. Não digo que não mereça, não digo que não seja boa pessoa. Mas o que a Bíblia diz? Não se ponha como fiador. Não me ponho. Porque pode dar problema. Pode dar problema. Olha, nós já sofremos algumas coisas. Nós já passamos por algumas situações. Quantos de nós já não enfrentamos situações por causa disso? Então,
ao passarmos por uma situação como essa, nós começamos a refletir, peraí, o que a Bíblia Sagrada diz? Amém? Diga, eu preciso da Bíblia. Porque ela é inspirada por Deus. A inspiração da Bíblia é divina. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia é a inspiração de Deus para as nossas tomadas de decisões. Você tem uma decisão importante para tomar, você tem que buscar na Bíblia. Pastor, o que eu faço? Eu fecho-lhe o olho, meto-lhe a mão, abro e leio um texto bíblico e digo, Senhor, fala comigo. Não. É ver o que? É ir a fundo. O que a Bíblia diz? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual é a consequência disso? Qual é a implicância disso na minha vida espiritual? O que vai acontecer com a minha vida espiritual? O que vai acontecer com a minha vida? Você tem que pensar. Não é simplesmente a emoção. A emoção é a carne. E você sabe aonde a tua carne já te levou. A emoção é a carne. E a carne para nada aproveita. Se tu queres perfeição, uma vida perfeita, uma vida inspirada por Deus de sucesso, tem que ser pautado na palavra. Porque tem pessoas que tomam decisões assim, Senhor, fala comigo. Não que Deus não vá falar, mas fala comigo. Tum, abre-lhe um versículo. Olha aí, lê ali. Já entendi. Pum, vou fazer. Pera, amado. Você tem que pautar a sua vida com a inspiração divina, orando. Senhor, olha, isso aqui é sério. Eu quero fazer isso aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. Vá para a Bíblia. Analise o que a Bíblia diz. Não com os olhos da carne. Não com a alma. Porque mentiroso e enganoso é o coração do homem. Desesperadamente corrupto. Diz a palavra de Deus. Amém? Diga, decisões não são tomadas por emoção. As decisões são tomadas segundo a Bíblia Sagrada. Sabe por que aqueles homens tinham sucesso? Por que os homens da Bíblia Sagrada, todos nós encontramos aqui, foram homens de sucesso? Porque foram homens que se guiaram à luz da Bíblia Sagrada. A voz de Deus, a inspiração de Deus. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Deus mandou, largou a parentela, largou a família, foi servir a Deus e honrar a Deus e Deus honrou. Olha, vai lá, procura Faraó, mas eu não sei falar, eu sou gago, eu não sei o quê. Vai que eu sou contigo. Liberta o meu povo da escravidão. Foi, honrou. Deus disse, Jonas, vai a Nínive, clama contra aquele povo. Não vou para Tarsis. Foi desonrado. Porque Deus o queria num lugar, ele foi para outro. Então, é importante nós entendermos que o que vem da boca de Deus é o certo. O que vem da boca de Deus é o que nós precisamos para não perdermos o alinhamento de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Como diria o Valdomiro, posso ouvir um amém? Aleluia. Porque nunca, ou 2 de Pedro 1,21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Olha o poder da palavra de Deus, amados. Sabe que uma profecia não é uma coisa humana. Digo uma profecia quando ela vem do coração de Deus. Quando é algo de Deus, isso não é humano. Tem um propósito, tem um porquê, tem um para quê. E nós temos que compreender isso. Em 1 de Pedro 1,23, diz, pois fostes regenerados de semente, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. O que regenera, pastor, uma pessoa? O que regenera o coração de uma pessoa? O que muda, o que transforma? Alguém era violento, não é mais.
Alguém era uma pessoa ruim, não é mais. O que regenera? A palavra de Deus. Sabe que às vezes as pessoas falam assim para mim: pastor, ora pelo meu irmão, pelo meu sobrinho, pelo meu cunhado, para Deus libertar. Eu oro, mas a minha oração é: Senhor, faça com que a verdade alcance esta pessoa. Porque só a verdade liberta. O que liberta uma pessoa da mentira é a verdade. Então não adianta você ficar 50 anos orando: Senhor, liberta, Senhor, liberta, liberta da bebida, liberta da droga, liberta. Meu amado, você tem que ir lá e dizer assim: olha, a palavra de Deus diz isso. Olha, a Bíblia é sagrada, o amor de Deus. Fale do amor de Deus. Fale a palavra de Deus. Porque sem palavra não há libertação. Amém? Pois segundo seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O que gerou o que nós somos hoje? O que gerou em nós a nossa fé? O que gerou em nós esta devoção? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a revelação que vem de Deus. Paulo diz isso em Gálatas 1,12. Porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Diga: a revelação da graça não é coisa de homem. Diga: é de Deus. Olha o que ele diz mais adiante: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, o que Paulo diz? Se é necessário que eu diga, que eu fale, o que eu tenho que falar, isso aqui não é revelação minha. Não sou eu que estou aqui revelando nada. Isto aqui é revelação de Deus. Sabe quem revela a você? É Deus. Às vezes o pastor prega, o pastor está falando, a pessoa diz: alguém contou alguma coisa para ele. Meu Senhor amado, o pastor está sabendo de alguma coisa. Mas acaba o culto, a pessoa traz uma visita. Uma pessoa me disse uma coisa aqui um dia: pastor, eu fiquei com uma vergonha, porque eu trouxe uma visita. E no dia que eu trouxe, mas tudo que o Senhor falou, parece que foi direto para a pessoa. Olha, só faltou dar o nome, o sobrenome e o CPF. Mas foi tudo. Eu fiquei com vergonha, eu falei: será que ela está achando que eu contei tudo para o pastor? Mas não é, é revelação. Enquanto a Mel está recebendo algo de Deus nessa noite, o presbítero Rogério está recebendo outra coisa. Enquanto o irmão Marcos está entendendo algo, o Edinaldo está entendendo outro. Enquanto um casal entende uma coisa, enquanto a diaconisa Major está entendendo que Deus está falando de um jeito, o diácono Samuel pode estar entendendo de outro. Deus trabalha individualmente, Ele revela a cada um, no mais íntimo, porque é Deus quem fala conosco. É Deus. E quando Deus fala, é para corrigir, repreender, educar, alinhar na justiça. É o cuidado e o amor de Deus para com as nossas vidas. Bem-aventurados, Apocalipse 1,3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras e guardam. Diga: guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Diga: bem-aventurado. Quem, pastor? Quem é uma pessoa bem-aventurada? É alguém que lê, que ouve, que guarda a palavra de Deus. Ler, ouvir e guardar. Agora, pastor, qual que é o que não é bem-aventurado? O que não lê, o que não ouve e o que não guarda. Ou o que lê, o que ouve e não guarda. Não é bem-aventurado. O bem-aventurado no original grego é feliz. Feliz é quem lê, ouve e guarda. Esses somos nós, amados. Olha,
Algumas coisas são difíceis de entender, mas por revelação nós entendemos. Pedro diz isso. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Tem coisas que são difíceis de entender, mas por revelação, quando Deus revela, nós entendemos perfeitamente. Olha aqui o que diz 2 Timóteo 3:17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pastor, como é que alguém vive perfeito, vive habilitado? Quando se submete à palavra de Deus, ele é realinhado. Sabe que todos nós passamos constantemente por um processo de alinhamento? Cada culto, cada reunião é importante. Pastor, por que eu tenho que vir na igreja? Por que eu não fico em casa? Investimos aí 2, 3 mil, põe o culto ao vivo, aí a gente ouve de casa. Porque a Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de... Tem que congregar. Qual a finalidade? Estar unido, estar servindo a Deus, estar trabalhando para Jesus. Você não foi chamado. Qual o seu chamado? Para servir. Não, pastor, eu posso servir a Deus de casa, mandando meu dízimo para você. Meu amado, isso é para quem não tem uma igreja perto, em nome de Jesus. Você tem que vir à igreja, tem que vir ao culto, tem que estar servindo a Deus, trabalhando para Jesus. Você tem um chamado. Diga, eu tenho um chamado. Diga, eu tenho que servir a Deus. Mas como é que eu pego o meu chamado e digo, não, meu chamado agora não é mais importante, meu chamado... Não, olha aqui. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga, tem a boa obra e eu tenho que estar habilitado. Habilitado para servir, habilitado para trabalhar, habilitado para honrar a Deus. Agora, isso se dá através da palavra. Tem muitas pessoas despreparadas na obra de Deus. Existem muitas pessoas na obra de Deus que estão despreparadas. Estão trabalhando, mas estão despreparadas. Não estão perfeitamente habilitados. O que habilita uma pessoa? A graça de Deus, a palavra de Deus, a sã doutrina. Sabe, tem muita gente na obra de Deus que está fazendo lambança, desculpe a expressão. Hoje eu ouvi uma programação na rádio que eu fiquei assustado. Uma pessoa liga, o pastor, o pregador atende e diz, olha, Deus está me revelando aqui que tem um encosto aí, tem um negócio aí por trás. A pessoa ligou para dar uma saudação, ele já desceu-lhe a marreta. Eu disse, esse senhor não está perfeitamente habilitado. Porque tudo é o diabo, é o capeta, é o diabo. Agora, ensinar a palavra de Deus e habilitar as pessoas, são poucos os que fazem. Às vezes o problema da pessoa não é o diabo. Às vezes o problema é a língua. Às vezes o problema da pessoa não é o diabo, é falta de conhecer a Escritura. Às vezes o problema da grande maioria é a sua carne, que está prevalecendo sobre a vida espiritual. A igreja está compreendendo. Então, a nossa mente deve estar cheia da palavra. Olha aqui, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas... Diga, eu fui criado para boas obras. Viu a importância que você tem? A importância da palavra? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, Deus pega o pastor Ricardo, entenda pelo Espírito, Deus pega o pastor Ricardo e manda o pastor Ricardo para Itanhaém. Deus preparou de antemão boas obras para eu andar nelas. Ok? Qual é o meu dever? Andar nas boas obras que de antemão Deus preparou. Eu tenho que ser feitura dele, fui criado por Cristo para andar nas boas obras. Cada um de nós temos um chamado que Deus preparou de antemão para andarmos nele. Como é que eu identifico isso, pastor?
quando eu conheço a palavra, eu conheço a importância que eu tenho para Deus, para a sua obra, quando eu conheço a obra de Deus para a minha vida, eu vejo quão importante eu sou para Deus e para a sua obra. É Deus quem faz isso. As pessoas não valorizam. Sabe que as pessoas não valorizam mais as coisas de Deus? Vou dizer uma coisa. A obra de Deus tornou uma bagunça. O pastor não quer pregar, ele liga para um diácono e diz: diácono, você pode pregar aí hoje? Aí o diácono diz: posso, deixa comigo. Você está onde? Estou aqui próximo de São Vicente. Ó, o culto começa daqui 10 minutos. Não, mas dá tempo. Ó, o culto começa às 8. O pastor liga 10 para as 8 para mandar o diácono pregar. Você está onde, pastor? Estou no Guarujá. Você não tem zelo. Isso acontece todo dia, toda hora, na obra de Deus, a todo momento, a todo instante. São pessoas que não estão preparadas na palavra. Não têm zelo pelas coisas de Deus. Nossa mente deve estar sempre... Põe para mim o aspecto 2. Nossa mente deve sempre estar cheia da palavra para nos educarmos nele e termos discernimento para a vida. Para você ter discernimento, você tem que estar educado na palavra. 1 de Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meu amado, se não é a graça de Deus, nós estamos perdidos. Se nós não esperarmos na graça de Deus, no que a graça de Deus faz, nós estamos perdidos. Sem a graça de Deus, nós viveríamos numa bagunça que você não tem noção. Basta ver como está a igreja evangélica atual. As pessoas que não vivem por graça não têm direção. Falam o que querem, o que pensam, não se importam com coisa espiritual. As pessoas não se importam com a vida espiritual. Quem não é da graça não valoriza a questão espiritual. A questão espiritual está em segundo plano. Quem não é da graça, a pessoa que não conhece a graça de Deus, olha, se você fizer põe um copo com água que serve, ponho. Ou põe uma fitinha que dá certo, eu vou. Olha, dá uma subidinha de monte, faz uma campainha, faz um negocinho que vai dar certo, faço. Olha, vende a sogra, vende o papagaio, vendo. Só não tem educação espiritual. Só a graça de Deus deixa você sóbrio e faz você esperar em Deus. Sem a graça, as pessoas não têm direção, não têm firmeza espiritual. Olha aqui, Paulo dizendo aos Coríntios: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A graça de Deus nos faz viver com a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Nos faz entender as coisas com uma ótica totalmente diferente da ótica humana. Eu sei os valores que eu tenho que são inegociáveis. Tem coisas que eu negocio. Tem valores que nós negociamos, tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que eu não abro mão. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Você tem valores que eu sei que você não negocia. Até um certo ponto você aceita, é tolerável, mas chega uma hora que você diz: opa, peraí, eu me posiciono. Até aqui tudo bem, isso aqui tudo. Agora, eu tenho a mente de Cristo. Peraí, isso aqui eu não aceito, isso eu não recebo. Tem coisas que se levantam contra a sua vida, você fala: passei por isso aqui, amém, tudo bem. Agora, tem uma situação: opa, peraí, isso aqui eu não vou aceitar. Eu sei quem eu sou. Eu sei a importância que eu tenho para Deus. Eu sei a obra de Deus na minha vida. Eu sei o que a Bíblia Sagrada diz a meu respeito. Eu sou cabeça, não sou cauda. Eu tenho que estar por cima e não por baixo. A mente de Cristo te faz compreender que você não pode se submeter a algumas coisas e situações que são opostas à vontade de Deus. Vem uma doença. Eu estou com câncer para a glória de Deus. Que câncer para a glória de Deus? Você está curado para a glória de Deus. Pelas chagas de Cristo fosse sarados para a glória de Deus. Então você se posiciona, porque você tem a mente de Cristo. É isso que a graça faz. Agora, se eu não tenho a mente de Cristo,
Qualquer coisa serve. Qualquer coisa que jogar no meu colo eu vou aceitar. O povo de Deus aceita qualquer coisa. Ah, você é um miserável. Mas é para a glória de Deus. Olha como Satanás é astuto. Põe no final que é para a glória de Deus. Você está doente, mas é para a glória de Deus. Olha, você está vivendo uma vida miserável, você não tem o que comer, mas é para a glória de Deus. Espera aí, para a glória de Deus é que o Senhor é o meu pastor, e porque eu tenho a mente de Cristo, eu sei que nada me faltará. Para a glória de Deus é eu saber que Ele se fez pobre por amor de mim, para que por sua pobreza eu tivesse uma vida próspera. Porque eu tenho a mente de Cristo, eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir cada uma das minhas necessidades. Isto é para a glória de Deus. Veja a importância de você conhecer a palavra e desenvolver a mente de Cristo. Quando alguém lhe disser assim, o diabo vai pegar você e a sua família. Olha, se você não fizer isso, o diabo vai te pegar. Que diabo, meu? O diabo é um derrotado. O diabo não tem poder contra a minha vida, contra a minha casa. Eu sou nascido de Deus. Eu sou guardado por Cristo. O mais valente amarrou o valente. Ele está em cadeias eternas, em algema, preparado para o juízo do grande dia. Se ele não pode contra a minha vida. Agora, se você não tem a mente de Cristo, vão lhe dizer, o diabo, o encosto, olha a macumba. Eu vou morrer dizendo isso, amado. Macumba, dá-lhe um bicudo. Aí, pastor, eu tenho medo de macumba. Você traz daqui que eu dou-lhe um bicudo. Pastor, puseram uma macumba perto de casa, eu estou com medo. Vai me buscar de táxi que eu vou lá dar um bicudo. Tenha medo de nada disso. Não, pastor, porque tem um camarada aí que ele tem um pacto com o diabo. Azar o dele. Eu tenho um pacto com Cristo. Amém? Nós temos um pacto com Cristo. Um pacto de melhores e superiores promessas. Então, olha a importância de você ser educado na palavra, ser habilitado na palavra, ter a instrução da palavra. Isso faz de você um homem perfeito, uma mulher perfeita. Não na carne, mas na sua vida com Cristo Jesus, porque na carne não há perfeição. Agora, tem que conhecer a palavra. Então nós buscamos, põe o aspecto 3, buscamos o conhecimento da palavra para não darmos lugar a nenhum outro tipo de pensamento. Mas estarmos em linha com os pensamentos, com o pensamento de Deus. Então, o meu pensamento tem que estar em linha com o pensamento de Deus. Como eu acabei de dizer. Olha, pastor, é porque um pastor disse para mim que se eu não fizer tal coisa, o diabo vai pegar mim, vai pegar meus filhos, vai arrasar com a minha família. Lamento em te dizer, este homem não é um pastor. Lamento dizer. Se ele é um pai de santo disfarçado, é um macumbeiro disfarçado de pastor. Este é um filho do diabo, é um filho da perdição. Porque dizer que o teu filho, a tua casa, o diabo vai pegar, vai fazer e acontecer, ele não sabe quem é Deus. Ele nunca conheceu a Deus. Ele pode ter lido a Bíblia, e a Bíblia até o diabo sabe e comenta. Porque ele comentou para Jesus, dizendo a Jesus, olha, está escrito. Está escrito. Ele conhece. Mas a diferença do diabo para nós é que nós conhecemos e praticamos. Ele conhece e não pratica. Amém? Então você tem que conhecer. Para você não abrigar um sentimento aí errado na sua mente. Olha aqui, Tiago 1, 13 a 15. Eu estou quase acabando. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Tem gente dizendo, ai, Deus está me tentando, Deus está me tentando, Deus está me tentando, pastor. Ai, pastor, Deus está me tentando para eu roubar aquele dinheirinho. Ai, pastor, Deus está me tentando para eu ir lá, sabe, fazer uma coisa. Deus está me tentando para provar minha fé. É Deus que está me tentando. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a... Agora, não, porque Deus está me tentando. Ó, Deus está me tentando aqui, sabe, na minha longanimidade. Ó, Deus está me tentando aqui para eu... Meu amado, quem está tentando a você mesmo é você. O mal não pode tentar a Deus. Sabe o que é tentar? É algo que pode te seduzir e te enganar. Você acha que o mal pode seduzir a Deus? Você acha que o mal pode enganar a Deus? Você acha que Satanás podia seduzir Jesus? Porque ele estava com fome, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, dizendo, olha, diga a estas pedras que se transformem em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele não se deixou levar. O mal não pode. Cada um é tentado pela cobiça. Quanto mais você pensa em algo, mais isso te domina. Pastor, por que nós repetimos tanto a palavra? O pastor insiste. Porque quanto mais você fala a palavra, mais a palavra cai no teu coração. A fé vem por ouvir e por ouvir a palavra. Quanto mais você fala a palavra, é um exercício. Eu já acordo dizendo, eu sou vencedor, eu sou cabeça, eu não sou cauda, este dia é abençoado. Não é pensamento positivo. Eu creio. Será um dia abençoado, será uma semana vitoriosa. Eu creio que o Senhor é comigo, o Senhor é minha capacidade, a minha suficiência, eu sei. Amados, até esta palavra cair no meu coração e me convencer que o dia vai ser abençoado, a despeito de qualquer notícia, de qualquer coisa. Olha, Colossenses 2, 4-8. Assim digo, porque ninguém vos engane com raciocínios Sabe que tem gente que tem uma linha de raciocínio que engana? Tem gente que vem com uma linha de raciocínio, você vê o paraíso, meu. Você esquece Deus, você esquece tudo que Deus já fez, a obra de Deus, a grandeza de Deus, você esquece. Sabe que tem gente que tem um poder de persuasão, porque tem um interesse por trás, porque tem algo, às vezes, maligno por trás. Assim vos digo, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo diz, olha, quando eu estou longe, vai surgir pessoas, quando você está longe da graça, longe da igreja, longe do que Deus tem para a sua vida, Paulo está dizendo, quando eu não estou com vocês, vai surgir gente aí para pôr coisa na tua cabeça, para falar mal da graça, para dizer que não é bem assim, para dizer que eu estou louco. Olha, diz Paulo, quanto ao corpo, eu não estou aí, mas em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando-me a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ah, mas você tem que ter firmeza. Diga, eu tenho que ter firmeza. Tem que ter firmeza na sua fé. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você recebeu a Cristo, recebeu a graça? Ande nele, que Paulo está dizendo. Não vai se desviar, não vai querer se meter com a lei, não vai voltar ao judaísmo, é o que Paulo estava dizendo para eles. Não volta de onde eu já te tirei. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Cuidado.
Cuidado. Porque tem gente, olha, tudo igual. Não, nossa igreja é igual, cantamos os mesmos corinhos. Olha, um copinho d'água. Que isso, um copinho d'água ungido? Tira até a tosse do pastor um copinho d'água desse. Isso é uma bênção. Cuidado. Oi, põe uma fitinha no braço que é para Deus saber que você é dizimista fiel. Cuidado. Rudimento do mundo. Oi, vamos fazer uma campainha aí, uma campanha, porque se não tiver campanha, você sabe que não tem libertação. Cuidado. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo te libertou na cruz do Calvário quando morreu no meu e no seu lugar. Se campanha fosse boa, fazia uma só e nunca mais fazia. Campanha para levar o povo para a igreja, para escravizar o povo e para poder fazer barulho. Campanha não serve para nada. Eu nunca vi a Bíblia Sagrada falando de campanha. Campanha é coisa de homem. A Bíblia Sagrada manda crescer na graça e no conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Mas pastor, a batalha da fé, a batalha da fé. Que batalha da fé? A batalha da fé quem ganhou foi Jesus naquela cruz, quando morreu no meu e no seu lugar. Agora eu e você temos que viver por fé. O justo viverá por fé. Você tem que ser vigilante. Sede sóbrios, diz 1 de Pedro. Sede sóbrios, 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão. Ele não é um leão. O leão é o leão da tribo de Judá. Ele ruge como leão, procurando alguém para devorar. O que é devorar? No grego, trabalhar na carne. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meu amado, abra os seus olhos. Tem que ter o pensamento cativo à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios 10, 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Meu amado, guarda os teus pensamentos, leva eles cativo à obediência de Cristo, a obedecer a Deus. Pense naquilo que agrada a Deus. Diga, se agrada a Deus, o que eu devo pensar? O que a Bíblia Sagrada nos orienta? Que nós devemos trazer à memória o que nos dá esperança, o que vem de Deus. Quarto aspecto, a Bíblia nos exorta a guardar nossa mente contra os falsos ensinamentos, como os que dizem a respeito da fé. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, diz Tito 1:1, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo diga, a fé é dos eleitos. 1 de João 2,20, vós possuídes a unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Olha aqui, amado, você tem a unção de Deus, tem discernimento, você não vai ser enganado. Judas 1,3, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos. Tem que batalhar diligentemente para não deixar de viver por fé. Querem nos afastar de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão negar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mas é o que mais tem aí. Eu queria encerrar falando sobre isso. A maioria das pessoas estão se desviando da fé, da verdade e se metendo com o espírito enganador. Meu amado, minha amada, não se deixe enganar. Não se deixe levar por aquilo que está se tornando a obra de Deus. Martim Lutero, em 1550, saiu de dentro um monge da Igreja Católica. Protestou contra a Igreja Católica. E eu vou lhe dizer, esta foi a primeira reforma. A segunda reforma não é contra a Igreja Católica, é dentro da Igreja
evangélica. Porque a igreja evangélica está se tornando pior do que o catolicismo. Porque o catolicismo, sabemos, não é certo, não é correto, está claro. Mas a igreja evangélica está vindo com o Espírito, dizendo que é de Deus. Olha, é de Deus, irmão. É de Deus, irmã. Olha, irmã, isso é de Deus. A Bíblia diz: ora, o Espírito é o de Deus. Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, negarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Tem coisa, amado, disfarçado dentro da igreja evangélica que é o demônio puro. É demoníaco o que estão fazendo com as pessoas. Tamanha ardilosidade, tamanha a sedução. Quando alguém diz assim: olha, se você não puser 500 no envelope, o encosto não sai. Ensino de demônio. Olha, se você quer provar o valor da tua fé, dê tanto em dinheiro. Demônio. Ensino de demônio. Olha, se você quer que o seu marido saia da bebida, da droga, você tem que pagar um preço. Se você não fizer isso aqui, ensino de demônio. Porque Jesus já pagou um preço na cruz do Calvário. Como é que eu vou querer pagar outro preço? Como que eu vou querer pagar uma conta que já foi paga? Ensino de demônio. E as pessoas, olha, põe uma fitinha, põe no braço, porque onde você andar, Deus vai ver que você é dizimista fiel. Ensino de demônio. Deus, para saber que eu sou fiel, tem que ter uma fitinha. Fitinha quem usa é o Bonfim, a igreja da Lapa, da Aparecida. Ensino de demônio. E as pessoas estão indo atrás, estão indo atrás. Meu amado, minha amada, conheça a verdade, conheça a palavra e não se deixe iludir pelas seduções e astúcias dos demônios. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém.